Que a paz de Jesus crucificado e o amor da Virgem Senhora das Dores estejam sempre presentes na sua vida e no seu coração. Hoje é sexta-feira da Paixão. Fazemos memória à morte de Jesus. Morte de cruz. Hoje não há missa na igreja. Na tarde, iremos às nossas igrejas ou participaremos pelas redes sociais da narrativa da Paixão. Seremos convidados a adorar a cruz e depois comungarmos as espécies eucarísticas consagradas na missa de ontem à noite, missa da Santa Ceia. Toda a Eucaristia será consumida, os sacrários ficarão vazios, as luzes que indicam a presença da Eucaristia nos sacrários serão apagadas, símbolo de que o Senhor desceu à mansão dos mortos. As luzes dos sacrários apagadas nos lembram que o mundo está em trevas. E por isso é preciso guardar em silêncio a ressurreição. Na celebração da tarde de hoje, será proclamada uma longa narrativa da Paixão. Mas para nos ajudar a refletir nesta sexta-feira da Paixão, eu vos apresento um trecho do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 15, dos versículos de 21 ao 41. Passava por ali certo homem de Cirene chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, partiram as suas vestes, tiraram a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. A inscrição que motivava a sua condenação dizia: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita, outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Olá! Tu que destróis o templo e reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Dessa maneira escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E à hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam: ele chama por Elias. Um deles correu, exopou uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se, então, de alto a baixo, em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, que tinham seguido e o haviam assistido quando ele estava na Galileia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele a Jerusalém.
silêncio. Silêncio é a tradução do respeito. Aquele que assumiu as nossas culpas, se fez culpado e nos tornou inocentes. Assumindo os prejuízos de todos, ele se tornou o pior. E como o pior, tal qual diz a Escritura, ele foi contado entre os malfeitores. E sendo o pior dos malfeitores, foi condenado à pena de morte. Foi condenado a morrer com a cruel sentença, a cruz. Carregá-la publicamente, ser despido, sinal de humilhação. Ser pregado na cruz para mostrar que Roma tem a força maior. Morrer como sendo uma vergonha. Esta morte não expõe o Cristo, expõe as nossas misérias. Porque esta morte testemunha o quanto Deus é apaixonado por nós. Um Deus que dá a vida do seu Filho para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ontem na ceia, vimos esse Deus tão grande se fazer humilde ao lavar e beijar os pés dos seus apóstolos. Um Deus tão grande se fazendo tão pequeno num pedaço de pão e num pouquinho de vinho. E agora vemos um Deus tão forte se fazendo de fraco, num total aniquilamento, num total esvaziamento de si. Seu gesto de cruz é kenosis. Ele esvaziou-se de si, da sua majestade, da sua grandeza, da sua divindade, para assumir nossa pequenez. Assim como Cirineu abraçou a cruz de Jesus e arrastou-a, ele abraçou os nossos pecados e nos arrastou. Só que enquanto Cirineu o arrastava até o Calvário, ele arrastava a humanidade para fora da morte. Enquanto Cirineu o arrastava para ser crucificado, ele nos arrasta para ressuscitar. Só que, na verdade, ele não nos arrasta, ele nos carrega nos ombros, como um pastor a ovelha que se perdeu. Ele está todo chagado, machucado, mas insiste fazer do seu sangue o remédio para curar nossas feridas. Se nós cravejamos a fronte dele com espinhos, ele retira de nossa fronte os espinhos que nos machucam. Se nós o crucificamos, ele nos ressuscita. Se nós o destruímos, ele nos reconstrói. E mais uma vez eu me pergunto, que amor é este? Que amor é este que não desiste,
que não se cansa, que não quer nada em troca, que só se doa. Este é o verdadeiro amor. O amor gratuito e fiel. Não nos pede nada em troca. Só nos aconselha. Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Enquanto nós o traímos com nossas misérias, Ele é fiel e não deixa que nenhum pecado o impeça de dizer: és meu, és minha, tu és precioso para mim. Ainda que nossa mãe se esqueça da gente, Deus não se esquece. E se as pessoas viram as costas às nossas dores, Ele abraça, Ele assume em si. Jesus morreu de forma tão cruel. Ele morreu. Mas aquilo que parecia derrota, na verdade, é a manifestação de uma grande vitória. Os fariseus e os escribas continuavam querendo o espetáculo. Salvou a muitos e não é capaz de salvar a si mesmo. Desce da cruz para que a gente possa crer em vós. Mas certa vez ele disse aos fariseus: nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas, que é um pedido por conversão. Porque eu também quero os maus. Foi para isso que eu vim. Mas ele não vai descer da cruz. Porque a fé não carece de espetáculos. A fé crê naquilo que para os homens é loucura, mas ela se mantém justamente por saber que a loucura aos olhos dos homens é a manifestação da sabedoria de Deus. Ter fé é não compreender pela razão, mas aderir pelo coração. É confiança. Ele não está morto. Foi à mansão dos mortos duelar com a morte, para trazer do mundo dos mortos os que morreram antes do seu sacrifício, trazê-los de volta à vida. O sangue que jorra da cruz e é absolvido pela terra desce aos infernos para derrotar o inimigo, para derrotar a morte, lavar os mortos de suas manchas e trazê-lo de volta à vida. Por isso as Escrituras dizem que quando Jesus morreu, alguns dos antigos profetas foram vistos caminhando por Jerusalém. Isso para mostrar que Ele salvou também os mortos. Porque Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. O seu sangue lava toda a criatura. O seu sangue redime toda a criatura. Braços abertos, coração rasgado. Do alto da cruz, mesmo em silêncio, o Senhor diz: vem, volta para casa. Meu coração está aberto para todos vós. Pois sem mim nada podeis fazer. E comigo vocês também vencerão. O mundo conheceu as trevas, disse o Evangelho, quando ele morreu. Justamente para nos lembrar que Ele é a luz. Sem Ele, as trevas vão nos dominar.
No escuro ficamos perdidos, perdidos caímos. Mas o grão de trigo que morre germina. O Cristo que morre traz de volta a luz. É ressurreição. Marcos fez questão de dizer no seu evangelho que ao morrer o véu do templo se rasgou, porque o véu do templo era o limite para que a população chegasse. O que estava atrás do véu ninguém via. O lugar do sacrifício ninguém via, só os sacerdotes entravam lá. Agora o véu do templo se rasgou. Nosso mediador agora é Cristo. Por ele nós entramos no Santo dos Santos, no mais alto dos céus. No Evangelho de Marcos, uma pergunta deseja ser respondida. Quem é Jesus? E a resposta desta pergunta, a conclusão do Evangelho, está nos lábios do centurião que, testemunhando a morte de Jesus, diz: este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Um Deus não morre. Um Deus entrega a sua vida para resgatá-la. Um Deus assume a morte dos humanos, se une pela morte aos humanos, e nesta união entre Deus e o homem, a eternidade abraça a criatura. E o Criador concretiza seu sonho, ter consigo o homem pelos séculos dos séculos. Eis o mistério tão profundo que hoje celebramos. O Pai entregando a vida do Filho para que a morte perca, a vida vença. Afinal, nós nos esquecemos que somos filhos de Deus, mas Ele nunca se esqueceu que somos a sua imagem e semelhança. Comecei pedindo silêncio, termino pedindo silêncio. O Senhor está na cruz. E enquanto Ele não ressuscita, adoremos o crucificado. Nos deixemos lavar pelo seu sangue. Vamos rever a vida, nos arrepender, nos converter, para que sejamos dignos de ressuscitar com Ele. Hoje é dia em que fazemos memória à morte do Senhor. Nesse dia não há bênção. Por isso eu me despeço, desejando que vocês fiquem em paz.